Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Caminho da Servidão, de Friedrich August von Hayek. Bom, e o Hayek, um dos meus autores prediletos, ele escreveu esse livro enquanto ele estava na Inglaterra, sendo que esse livro só foi publicado inicialmente em 1944. E aqui nesse livro o que o Hayek então tenta fazer é deixar claro todos os problemas, todas as críticas então que ele tem contra o socialismo, o comunismo, o nazismo e todos os tipos de governos totalitários. E uma coisa logo de cara que eu gostei bastante nesse livro é exatamente a postura do autor, assim como nos seus diversos outros livros, quanto ao leitor, deixando claro qual é a intenção dele então com esse livro. Quando um estudioso das questões sociais escreve um livro político, seu primeiro dever é declará-lo francamente. Este é um livro político. Embora este seja um livro político, tenho a máxima certeza de que as convicções que nele se expressam não são ditadas por meus interesses pessoais. Na verdade, estou sempre ouvindo de meus colegas socialistas que, na qualidade de economista, eu ocuparia uma posição de muito maior relevo no tipo de sociedade a que me oponho, desde que, é claro, me resolvesse a aceitar suas concepções. Então aqui o autor nos mostra como ele teria interesse a não escrever esse tipo de livro que ele veio a escrever, mas como ele é movido pelas suas ideias, como ele é movido pela verdade, ele entende que ele deve levar então esse livro à frente, mas deixando claro para o seu leitor que tipo de livro é esse, então um livro político. E uma coisa que eu achei muito interessante é quando o autor ele comenta sobre a publicação então desse livro nos Estados Unidos. O autor vai comentar como ele estranhou a recepção do seu livro então nos Estados Unidos, por mais que todas essas questões já fossem corriqueiras, no território europeu, nos Estados Unidos é como se esses ideais então de socialismo, por exemplo, estivessem no seu início. Eu escrevia, pois, sobre fenômenos dos quais quase todos os meus leitores europeus tinham uma experiência mais ou menos próxima e apenas expunha com método e coerência o que muitos sentiam intuitivamente. Já ia a meio caminho de uma desilusão quanto a esses ideais, e estudá-los com um espírito crítico apenas tornava essa desilusão mais articulada ou explícita. Nos Estados Unidos, pelo contrário, esses ideais ainda tinham frescor e virulência. Havia apenas 10 ou 15 anos, e não 40 ou 50, como na Inglaterra, que grande parte da inteligência contraíra a infecção. E, a despeito da experiência do New Deal, o entusiasmo por esse novo tipo de sociedade racionalmente construída ainda não fora maculado pela experiência prática. O que em alguma medida se tornava vieux jeu para a maioria dos europeus, continuava sendo, para os radicais norte-americanos, a esperança radiosa de um mundo melhor, por eles abraçada e alimentada durante os anos ainda recentes da Grande Depressão Econômica. Basta mencionar que, em 1934, o recém-criado National Planning Board dedicou enorme atenção aos exemplos de planejamento fornecidos por estes 4 países: Alemanha, Itália, Rússia e Japão. 10 anos mais tarde, havíamos aprendido a nos referir aos mesmos países como totalitários. Tínhamos feito uma longa guerra com 3 deles e com o 4º estávamos a ponto de iniciar a Guerra Fria. E esse, como eu comentei, foi um trecho que me chamou a atenção exatamente por essa questão de como locais diferentes do planeta passam por situações semelhantes, mas em algumas vezes em fases diferentes, em estágios diferentes. Tem um outro trecho que eu separei que me lembrou bastante o livro Ordinary Man, que tem vídeo aqui no canal, onde o autor vai comentar como eles não deveriam tratar o povo alemão como a personificação do mal, por exemplo, mas reconhecer como esses erros, essas atitudes poderiam ser tomadas por qualquer povo. O simples ódio a tudo que for alemão e não a determinadas ideias é, ademais, bastante perigoso, pois os que a ele se entregam mostram-se cegos diante de uma ameaça real. É de temer que semelhante atitude seja, muitas vezes, uma simples forma de evasão, causada pela relutância em reconhecer tendências que não estão circunscritas à Alemanha,
e pela pouca disposição de reexaminar, alijando-as se necessário, convicções que fomos tomar dos alemães e com as quais estamos tão iludidos quanto os alemães já o estiveram. Isto é ainda mais perigoso porque o argumento de que apenas a maldade peculiar aos alemães produziu o sistema nazista provavelmente se tornará uma justificativa para compelir-nos a aceitar as próprias instituições que engendraram essa maldade. Uma outra reflexão que esse livro aqui me trouxe foi no meu período no Exército, onde eu me recordo de um dia um dos tenentes então dizendo, para o pelotão sobre como nós deveríamos tratar os desiguais de forma desigual, seguindo então uma linha diferente de toda a questão de igualdade ao extremo, que é pregada em algumas linhas então políticas. Uma consequência necessária disso, contraditória apenas na aparência, é que essa igualdade formal perante a lei conflita e é de fato incompatível com qualquer atividade do governo que vise a uma igualdade material ou substantiva intencional entre os diferentes indivíduos, e que qualquer política consagrada a um ideal substantivo de justiça distributiva leva à destruição do Estado de Direito. Para proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, é necessário tratá-las de maneira diferente. Dar a diferentes pessoas as mesmas oportunidades objetivas não equivale a proporcionar-lhes a mesma oportunidade subjetiva. E exatamente sobre esse assunto eu já pego um gancho para comentar um trecho aqui do autor, onde ele vai tratar sobre a importância do dinheiro. Seria muito mais certo dizer que o dinheiro é um dos maiores instrumentos de liberdade já inventados pelo homem. É o dinheiro que, na sociedade atual, oferece ao homem pobre uma gama de escolhas extraordinariamente vasta, bem maior do que aquela que há poucas gerações se oferecia aos ricos. E seguindo então para o ponto da liberdade, já esquecemos o que significa a falta de liberdade. Essa é a razão pela qual muitas vezes não percebemos o fato evidente de que, em todos os sentidos, um trabalhador não especializado e mal pago tem, na Inglaterra, mais liberdade de escolher o rumo da sua vida do que muitos pequenos empresários na Alemanha, ou do que engenheiro ou gerente de empresa muito mais bem pago na Rússia. E esses trechos, por exemplo, me lembraram bastante o livro As 6 Lições, do Mises, que eu trouxe recentemente aqui para o canal, onde ele também demonstra as questões negativas sobre o socialismo, por exemplo, com todo esse controle do Estado sobre a vida então do cidadão, chegando ao ponto de definir praticamente com o que a pessoa vai trabalhar, aonde ela vai morar e o que ela vai consumir. Bom, e para encerrar aqui o vídeo, eu separei um trecho onde o autor ele aborda uma questão que eu acho muito importante, que é essa presunção então que algumas pessoas têm, principalmente políticos, quando alcançam então o cargo máximo do Estado e passam a agir como se soubessem o que é melhor para cada uma das pessoas e para o povo de uma forma geral. E é exatamente isso o que eu coloco como presunção, já que cada pessoa por si só já traz uma complexidade absurda. Imagine então isso em relação a todo um povo, a toda uma nação. Então eu acho que é, de certa forma, essa falta de humildade, por exemplo, que faz com que eles ajam muitas vezes como se fossem os escolhidos divinos, de uma missão, por exemplo. Quer os seus interesses girem apenas em torno das próprias necessidades físicas, quer se preocupe com o bem-estar de cada ser humano que conhece, os objetivos que lhe podem dizer respeito corresponderão sempre a uma parte infinitesimal das necessidades de todos os homens. Este é o fato fundamental em que se baseia toda a filosofia do individualismo. Ela não parte do pressuposto de que o homem seja egoísta ou deva sê-lo, como muitas vezes se afirma. Parte apenas do fato incontestável de que os limites dos nossos poderes de imaginação nos impedem de incluir em nossa escala de valores mais que uma parcela das necessidades da sociedade inteira. E como, em sentido estrito, tal escala só pode existir na mente de cada um, segue-se que só existem escalas parciais de valores, as quais são inevitavelmente distintas entre si e mesmo conflitantes.
Daí concluem os individualistas que se deve permitir ao indivíduo, dentro de certos limites, seguir seus próprios valores e preferências em vez dos de outrem. Bom, eu gostei demais dessa leitura, então eu recomendo a leitura aqui do Caminho da Servidão, do Friedrich August von Hayek. Esse que é considerado um dos melhores, se não o melhor livro do autor. Então fica aqui a minha recomendação. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!